Voltamos a apresentar Toda Bossa, com Andiara Freitas. Estamos de volta com o programa Toda Bossa, conversando hoje com a escritora, produtora cultural Rejane Souza, poeta. Rejane, eu não sabia, você nasceu em Nísia Floresta, né? Sim, então, eu sou natural de Nísia Floresta. Essa mulher maravilhosa certamente foi a sua inspiração para montar esse coletivo. Né? Me fale sobre Nísia Floresta e sobre o coletivo Nísia Floresta. Bem, para mim, primeiramente, para mim é um orgulho muito grande ter nascido na cidade onde Nísia Floresta nasceu. E a minha preocupação em conhecer essa mulher mais, além de ser filha da terra, foi porque nos anos 90 eu fiz uma co-orientação de uma monografia, uma pessoa me pediu para ajudá-la nessa co-orientação, e a gente foi fazer um city tour por Nísia. Eu morava aqui em Natal, né? A gente foi fazer um city tour. E aí lá eu percebi a deficiência que o próprio município tinha em relação a ter material e de pesquisa para a gente fazer aquele estudo. Então eu me senti muito impactada com isso, e foi quando eu comecei a me preocupar mais em busca de conhecimento sobre Nísia Floresta, saber quem era essa mulher, né, que deu nome à cidade, que era Vila de Papari, e em homenagem a ela passou a ser Nísia Floresta. Então eu comecei a me interessar bastante por esse tema e comecei a provocar no meu próprio município, onde eu estava, as pessoas a procurarem pesquisar mais, saber mais sobre essa mulher, porque Nísia Floresta foi uma mulher singular. Ela casou com 14 anos de idade, aqueles casamentos encomendados que existiam na época, né? Mas olha que coisa bacana, com 6 meses ela deixa o marido. Menina, você está contando uma história que parece que é a minha, não é, Vitória, né? Porque eu sou de Lages, que tem a Alzira Soriano, e praticamente é a mesma história. Ninguém sabia quem era. Isso. Né? E também casou muito cedo, muito jovem, e parece que era todo mundo dessa Era a questão época, do dote, né? A questão do dote, não tinha o dote, tinha que casar com uma pessoa que tivesse posses, né? Que não era doada. Isso. Né? Então, aí por ela não gostar do rapaz, ela com 6 meses, a biografia é imprecisa, mas entre 6 e 8 meses ela deixa o esposo e volta para casa dos pais. Eu acho que foi o primeiro ato feminista dela foi esse. Foi esse. E quem foi os professores dela foram, naquele período, eram os pais, né? O pai dela era advogado de natureza natural de Portugal, e a mãe dela era daqui, naquela região, nasceu ali naquela região de Jundiá, por ali, né? E os pais de Nísia, os avós de Nísia eram donatários daquele período ela tinha condições. Isso. Então, o que é interessante a gente ver é que os pais acolheram Nísia, né? E aí a vida dela foi um pouco de superação, muita superação, porque eles saíram, por questões políticas, eles foram morar em Olinda. Ainda foram morar em Goiânia, aí depois voltou e foi morar em Olinda. E nesse trânsito, o pai dela foi assassinado por questões políticas. Nossa! E lá em Olinda, ela conhece o segundo esposo dela, que é Augusto, que, segundo a biografia, foi o grande amor da vida dela para o resto da vida. E ela tem uma filha chamada Lívia, e depois ela vai lá para o Rio Grande do Sul. Ela, inclusive, foi amiga de Anita Garibaldi, naquela época da revolta da Farroupilha. Nossa! E lá, e ela já começava a escrever, né? Já começava a mexer com a educação lá no Rio Grande do Sul, com uma educação emancipatória. E ela tem um filho, que também é Augusto, e lá do Rio Grande do Sul ela vai para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, nesse trânsito cultural e de publicar nos melhores jornais da época, nos jornais de grande repercussão na época, ela constrói o primeiro colégio de moças para menina. Nísia Floresta construiu no Brasil o primeiro colégio de moças para meninas. Mas não só isso, Andiara. Ela criou um currículo inovador. Porque naquele período ela colocou línguas modernas, francês, inglês, filosofia, sociologia, porque nesse período ela está fazendo também trânsito com a Europa, né? Ela viajou para a Europa por um assunto bem pitoresco, que quando eu soube, a primeira vez que um pesquisador me falou isso, eu pensei que era até brincadeira. Mas a filha Lívia, ela teve um acidente no cavalo, e aí tinha a história de mudar de ares, aquela expressão, vamos mudar de ares.
literalmente foi por isso que Nízia Floresta levou a filha para a Europa. E lá na Europa ela viajou por quase todos os países, Alemanha, Portugal, e radicou-se em Rouen, na França. Foi onde ela morreu, com quase 80 anos, a mesma idade da mãe. Mas o que eu sempre coloquei assim, é que às vezes eu dou palestra, né, sobre Nízia. Você está me dando uma palestra aqui, olha que privilégio, minha gente, presta atenção. Me chamam para falar sobre ela. E o que eu pesquisei também, é que em Rouen foi o lugar de Joana d'Arc, onde nasceu Joana d'Arc, que foi queimada na época daquele Inquisição. E também foi onde mora o autor de Madame Bovary, que foi a primeira obra literária do realismo, onde coloca o personagem mulher como real. Porque até aquele momento os românticos colocavam a gente, né, tem José de Alencar, Iracema, a Morenia coloca a mulher como aquele ser idealizado, né, aquele ser parece que não existe. E essa obra, Madame Bovary, mostra a mulher do jeito que ela é, com seus defeitos, com suas fragilidades. Então, olha que coisa interessante. Nízia passou a maior parte do tempo dela em Rouen, nesse país, nessa cidade muito revolucionária, com pessoas que moraram ali de grande revolução. Então, nós temos vários livros em línguas estrangeiras dela, em italiano, em alemão, porque ela fazia tipo aqueles livros de viagem, onde ela passava, ela resgatava na memória os diários e transformava isso em livro. Então ela tem 15 livros publicados, tem alguns que a gente pensa que ainda não foi traduzido, e trouxe para o Brasil o primeiro livro que versa sobre o papel da mulher na sociedade, né, que é o Direito das Mulheres e Justiça dos Homens, que é uma tradução que ela fez de uma inglesa, junto com a filha dela também foi tradutora junto com ela. E foi quando ela começou a disseminar no Brasil as ideias feministas. Mas Nízia também tem muitas faces, porque ela não foi só feminista, ela foi republicana, ela lutava contra a questão indígena, ela foi humanitária, então ela foi jornalista, ela foi educadora, então ela tem muitas faces. E se você for ler um livro dela, você se encanta, porque você fica pensando assim, puxa, como é que a gente não dá valor a uma mulher que nasceu no solo potiguar? E foi por causa disso que você criou esse coletivo? Exatamente. Na verdade, o Mulherio, a primeira edição aconteceu na Paraíba, em 2018. E uma amiga minha, que é produtora cultural, escritora lá de Pernambuco, que a gente já fez muitos trabalhos juntos, já fui lá em Pernambuco, ela já veio aqui. Patrícia Vasconcelos foi que me linkou. Disse, Rejane, vai acontecer esse movimento aqui na Paraíba. E quem está idealizando é Maria Valéria Rezende, que é uma freira revolucionária, já ganhou 3 jabutis. Semana passada até eu entrevistei ela no meu Mulherio em Pauta. E ela disse, olha, Maria Valéria Rezende que está organizando. Cria aí um Nízia. Aí eu pensei, eu estava coordenando uma biblioteca comunitária lá em Tororomba, que fica assim, bem 5 minutos do centro de Nízia. E aí mexi com as meninas, fizemos camiseta, criamos um evento de 20 mulheres e chamei Ivaíta de Souza para falar sobre Alto de Souza e o Dimar Pessoa para falar sobre Nízia e inauguramos lá naquele espaço o Mulherio das Letras Nízia Floresta para participar do primeiro evento lá na Paraíba, que agregou 500 mulheres de todo o Brasil. Que bacana! E daí a gente começou a caminhar, a trilhar com os outros movimentos. Teve um regional em Recife, fomos, e teve o segundo encontro em Guarujá, fomos. Inclusive, tenho famílias lá e aproveitei, fiquei hospedada na casa das minhas primas que não via há muito tempo. E de lá, em Guarujá, na plenária, porque é bem democrático o movimento, é bem livre, né? E é rede de diálogo, é roda de conversa, como a gente está aqui. Você pode estar conversando aqui com uma grande escritora, com uma pessoa assim que você... Puxa, eu estou aqui conversando com essa escritora, assim, numa boa, assim, de igual para igual. Esse é o grande lance do movimento, né? Essa democracia. E também debater questões de gênero, né? Em todas as suas interfaces, né? Violência doméstica,
feminicídio, essas questões a gente traz muito para o palco através da poesia, através da literatura. A literatura é o carro-chefe para a gente estar debatendo esses assuntos. E aí lá em Guarujá, na plenária, em 2018, por unanimidade, que começamos em 2017, aí 2018 foi em Guarujá. Por unanimidade, escolheram o Rio Grande do Norte para ser a sede do terceiro encontro nacional. Aí passaram o bastão para a gente, e em novembro de 2019, no dia 1º e 2º de novembro, nós fizemos aqui esse evento na Cidade da Criança, que tivemos todo o apoio do governo do estado, porque o governo do estado hoje é uma mulher, né, a única mulher no Brasil, e ela também estava dentro das pautas que o Mulherio estava trazendo. Então foi muito bacana. São quantas mulheres que participam atualmente? Atualmente, começou tudo isso no mundo virtual, né, na rede Facebook. Hoje a gente já tem mais de quase 8 mil mulheres espalhadas, e temos também no exterior vários coletivos já. Nós temos em Portugal, na Suíça, na Alemanha, na Itália, na Noruega, na Suécia. Eu sei que são 7 países que já estão envolvidos. Tanto é que as meninas criaram lá Mulherio da União Europeia. Que bacana. E são todas Espanha. São todas poetas. Tem que ser poeta para entrar. Tô com inveja. Não, é assim. Eu escrevo letra de música, não vale não. Então, ele envolve as artes no geral, né? Mas a poesia é o carro-chefe. Agora, o que é interessante é isso do Mulherio. Por que aconteceu isso? Porque se discutiu lá na FLIP, Valéria com Evaristo e outro grupo de mulheres escritoras, perceberam que geralmente nas feiras literárias só aparecia a literatura de homens, e tudo era editado pelos homens. As mulheres não tinham muito empoderamento nessa área. Aí elas começaram a pensar que estava na hora de as mulheres se empoderarem também, como editora, como jornalista, como jornal cultural, como criar suas próprias produções. E aí não é só a questão de você ter uma escritora clássica, muito pelo contrário. O Mulherio chegou para dar voz àquela poesia que você tinha vergonha que você escrevia, mas não queria apresentar. E aí a gente cria o mercado editorial, porque eu tenho uma poesia hoje que foi lançada em Portugal em 2018. Quanto que eu ia ter uma poesia lançada, uma antologia do Mulherio de Portugal em 2018? Como é que você ia conseguir fazer isso? Então o movimento ele serve para fazer esse processo. É um processo de rede muito bacana, que faz com que você tire do baú os seus talentos, e seus talentos vá para o mundo, que o mundo veja o que você escreve, que a sua arte, seja na poesia, seja na arte, seja na música, entendeu? Ela dá voz às mulheres, é o canal de voz para as mulheres no mundo. Olha, você que está nos ouvindo ou está nos assistindo, tá vendo aí? E como é que faz para entrar nesse Mulherio? É para mim também, esse negócio. Pronto, você já pode, a gente tem grupo no WhatsApp, grupo formado. Por exemplo, a gente não tem ainda em todas as regiões o Mulherio regional, aqui a gente já tem, né? Inclusive o primeiro, antes de começar, né? A gente tem que ser um pouquinho Nízia, né? Tem que ser pioneira, porque Nízia foi pioneira em várias coisas. Mas assim, as pessoas chegam pra mim, Regina, eu quero participar do Mulherio da Nízia Floresta. Essa semana mesmo eu já linkei 2 pessoas dentro do grupo do WhatsApp, porque lá a gente faz as nossas reuniões. Tá a professora Constância Lima Duarte dentro do nosso grupo, tá Diva Cunha dentro do nosso grupo. Então elas é muito bom, porque ela tem muita experiência e troca muitas coisas com a gente, partilha muitas coisas boas. E aí você diz, eu quero participar, eu linko você lá, e aí você vai partilhando o leque de informações que está chegando. E temos uma página no Facebook, e a gente, quando vai fazer as nossas lives ou nossos projetos, a gente divulga em toda a rede. Inclusive, o que a gente está fazendo agora pode estar chegando lá na Europa, porque a gente linka com os Mulherio da Europa, da Alemanha, da Espanha. Então está todo mundo ouvindo o que você está dizendo. Então isso que chega muito, nossa voz está chegando muito, muito longe, sem fronteira. Eu disse que até a gente estava comentando isso, fazer o terceiro encontro, o 4º encontro virtual, e a gente já estava falando assim, a literatura sem fronteiras.
Muito legal. E o nome do coletivo é Mulherios Das Letras Nízia Floresta. Nízia Floresta. Mas tem outros mulherio com outros nomes que fazem parte dessa... É uma gama de mulherios espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Porque tem também os Ilanomed, né? Isso, aqui foi criado depois do mulherio das Letras Nízia Floresta. É mulherio também? É. Ele também faz parte dessa rede? Como é que é? Faz parte dessa rede, porque tem um nacional, que é tipo a âncora, né? Tem um mulherio nacional, que foi o primeiro, que é uma página que tem 7 mil mulheres lá, e a gente posta as coisas da gente lá, quando existe reunião, nós somos chamadas para discutir as pautas. Quem está dentro de um mulherio, articulado nas regiões, nós fazemos parte desse grupo de articulação com o nacional e com o internacional também. Então, as pessoas, quando vão se reportar, vão reportar a articuladora e sua equipe lá da Espanha. Aí tem uma pessoa que é articuladora em cada lugar e a gente participa do nacional e a gente posta também nossas coisas no nacional para que todos possam partilhar junto dos nossos trabalhos e a troca de informações. Muito legal. A gente vai para um intervalinho bem rápido, mas não sai daí. Daqui a pouquinho tem mais bate-papo, mais literatura, mais produção cultural potiguar com Rejane Souza. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.